semana eu fui no meu pai, na chácara, eu conversando com ele. Ele falou: meu filho, lembra daquele testemunho que eu lhe contei, do irmão Minervino? Falei: pai, eu lembro mais ou menos, até contei lá na igreja. Ele falou: vou te contar detalhe por detalhe que eu não te contei antes. E quando ele me contou o testemunho, Deus me trouxe à memória acerca desta palavra que eu estou pregando aqui hoje, da volta de Jesus, de aprendermos com os nossos irmãos do passado. Quem já foi no Vale das Andorinhas, no Pedregal, sabe do que eu vou falar aqui. De lá de casa você anda alguns quilômetros, acho que mais ou menos uns 10. Chega no morro conhecido como Morro Vermelho. Mais uns 2 quilômetros adiante, meu pai tinha um trabalho missionário que ele iniciou em uma casa que anteriormente era um terreiro de macumba. Meu pai ganhou a família todinha para Jesus. Só que tinha uma dificuldade. Da onde a gente morava para lá era muito longe. E naquela época não é igual nos dias de hoje, que o crente vem de ônibus. Se não vem de ônibus, vem de carro. Se não vem de carro, vem de Uber. Se não vem de Uber, ele vem de táxi. Pode vir de carona, ou ele pode vir andando. Naquela época a distância era grande, estrada de chão, perigo de assalto, perigo de ser atropelado à noite. Você está entendendo? Na escuridão total, não tinha iluminação, não tinha poste de iluminação, sem energia para lá. E meu pai sempre de costume, a 3 ruas acima da minha casa, tinha a chácara do irmão Valdomiro. Todas as vezes que meu pai ia fazer a obra missionária lá, já até contei algumas vezes a respeito disso aqui, meu pai ia lá no irmão Valdomiro, e o filho do irmão Valdomiro, o irmão Delbrano, tinha 2 cavalos, e o irmão Delbrano sempre emprestava um dos cavalos para o meu pai ir. Meu pai pegava o saco de arroz, colocava a Bíblia dentro do saco de arroz. Ele tinha um terno xadrez, que na época, né, era coisa chique. Quem olha hoje em dia fala: que trem é esse xadrez? Ele tinha um terno xadrez na época. E aí por cima do terno xadrez, minha mãe dava para ele uma capa de chuva. E não era essa capa de chuva que a gente compra já pronta, não. Era um pedaço de plástico que mamãe usava para cobrir a mesa. Naquela época tinha um costume de cobrir a mesa com plástico, lembra? Quando o plástico ficava velho, minha mãe falava: Dedé, pega esse plástico aqui para você fazer de capa de chuva, quando você for para o Vale das Andorinhas. Ele pegava aquele saco, aquele plástico, amarrava aqui assim com a cordinha, a Bíblia dentro do saco de arroz, montado no cavalo, perneava para lá. Nesse dia ele pegou uma chuva no caminho, chegou lá todo molhado. A igreja era um barraquinho de madeira 3x3, com uns 4 banquinhos dentro, balança, mas não cai. Os banquinhos que toda vez que terminava o culto, tinha que vir um obreiro para reforçar com prego. Por quê? Porque tinha que reforçar com prego. Porque lá tinha umas irmãs, ainda tem hoje em dia, mas são poucas, que no momento que terminava a oração, quando sentava no banco, elas começavam a ficar assim, ó. Está entendendo? Só. Agora imagina uma igrejinha cheia de irmãs, tudo desse jeito, balançando no banco. O único que torcia para não balance não é o obreiro que tinha que reforçar os bancos depois. Cheios do Espírito Santo de Deus. Naquela noite meu pai chegou, tiraram o período de oração, mais ou menos 2 horas de joelhos, orando. E não é aquele negócio de ora um pouquinho, levanta um pouquinho, dá uma voltinha, dá 10 voltas. Não, é de joelho no chão, boca no chão, boca no pó, orando, clamando, buscando, lágrimas. A época que se levava o lenço para a igreja, para enxugar as lágrimas. Depois de 2 horas de oração, quem chega de carroça na porta da igrejinha? Irmão Minervino. A esposa do irmão Minervino, há uns dias anteriores, tinha feito uma cirurgia nos olhos. E quando terminou a cirurgia, ela não conseguia mais enxergar.
E o médico falou para ela: não, fique tranquila, daqui para amanhã você volta a enxergar. Passou-se uns dias e ela não enxergava mais. 3 filhos pequenos em casa. Naquele dia, Irmã Minervina entrou em desespero, porque ela começou a chorar, porque não estava enxergando nada. Ele pegou a carroça e foi partir lá para onde o culto estava acontecendo. Chegou lá, desceu em lágrimas, foi ao encontro do meu pai e disse: pastor José Renato, me ajuda, pastor, o que será de mim para criar os nossos filhos, porque minha esposa está lá em casa, não enxerga mais. Meu pai falou: entra para cá, meu irmão. Abraçou ele, reuniu os irmãos naquela noite e disse: nós vamos fazer uma oração aqui. E meu pai fez algo que nos dias de hoje não se faz mais. O que? Vou lhe explicar. Meu pai colocou a irmã Minervina no meio e disse: irmã Minervina vai representar a esposa dele. Já vi muito pastor antigo fazendo isso. Eu vim aqui para o senhor orar por minha mãe, exemplo. Pois, vamos pôr a mão sobre ela aqui, representando a mãe dela. Quem já viu isso, levante a mão. Antiguidade. Aí meu pai pegou, colocou os dedos assim nos olhos do irmão Minervino e começou a orar com a igreja. Senhor Deus e Pai, visita a tua filha agora. Tu és o médico dos médicos, Senhor. Nós estamos distante da casa do teu filho, ó Pai, mas nós acreditamos no teu milagre, no teu poder. Cura, Senhor, a tua serva neste momento. O teu filho andou quilômetros e quilômetros de carroça até chegar aqui, Senhor, e nós acreditamos no teu milagre. Faz, Senhor, o teu milagre na vida da tua filha, porque tu é Deus. Nós não temos dúvida, Senhor. Nós não desacreditamos, Senhor. Nós acreditamos no teu poder e no teu milagre, no nome de Jesus. Olhou para os irmãos e disse: vocês concordam? Eles disseram amém. Aí meu pai falou: agora nós vamos fazer oração para terminar. Quando terminou a oração de término, meu pai falou: agora eu vou voltar para casa. A irmã Minervina falou: de jeito nenhum, pastor, o senhor vai lá em casa comigo. Vamos lá em casa comigo, pelo amor de Deus. Eu sei que o senhor já orou, mas vamos lá. Meu pai montou na carroça com ele e tocaram para lá alguns quilômetros, estrada de chão, até que eles chegaram, porque a casa era no pé de uma ladeira, de uma serra. A casa ficava lá embaixo. Quando eles chegaram na parte mais alta, irmão Minervino parou a carroça, olhou lá para casa e viu que as lamparinas estavam tudo acesa. Ele falou: pastor, alguma coisa aconteceu. Por que, irmão Minervino? Porque quando eu saí de casa, como minha esposa não está enxergando, as crianças estavam dormindo, eu deixei ela deitada na cama e apaguei as lamparinas tudinho, para não ter risco dela se levantar, derrubar uma lamparina e pegar fogo na casa. Estava tudo no escuro e agora está tudo aceso. Eu vou fazer o seguinte: o senhor fica aqui na carroça e eu vou lá ver o que está acontecendo. Passou a mão no facão, desceu da carroça e foi na ponta do pé para casa. Quando ele chega na porta da casa, ele pergunta: está tudo bem aí? Está tudo bem? E o medo? Ela disse: meu bem, fique tranquilo, está tudo em paz. A lágrima começou a descer no rosto dele. Ele acenou para o meu pai e disse: pastor, corre aqui, pastor. Quando o pastor chegou, os dois entraram na casa, ela em lágrimas chorando. Ela disse: meu velho, você não vai acreditar no que aconteceu. Eu disse: o que aconteceu, minha filha? Eu saí daqui, fiquei preocupada, a gente estava orando. Ela disse: mais ou menos 1 hora atrás, eu estava deitada na cama, de repente saiu um clarão assim dentro do quarto. Eu abri os olhos naquele momento, mas eu não consegui enxergar. A luz era forte demais, mas depois que a luz clareou fortemente nos meus olhos, quando a luz
desapareceu, eu voltei a enxergar claramente meu filho. Ele diz: foi mais ou menos este tempo que nós estávamos orando, foi mais ou menos este horário que nós estávamos clamando pela sua vida. Esse é o Deus que faz milagre, esse é o Deus todo-poderoso, esse é o Deus onipotente que ainda faz milagres acontecer. Ele abraçou meu pai. Já era tarde da noite. Meu pai falou: pastor, agora, uma Minervina, agora eu vou embora. Ele disse: pastor, o senhor não vai embora não. Eu vou matar uma galinha caipira, minha esposa vai fazer. Porque ela faz uma galinha caipira boa. E o senhor vai jantar. E só vai embora depois que a gente comer essa galinha. Por quê? Porque essa galinha vai ser como forma de gratidão a Deus pelo milagre. Vamos comemorar. Foi lá, matou a galinha. A esposa tratou a galinha, preparou a galinha. Eles jantaram. Quando deu 2 horas da madrugada, ele falou: e agora, uma Minervina, eu tenho que trabalhar amanhã. Eu falei: tem problema não, pastor, fique tranquilo. A carroça está ali fora, eu vou deixar o senhor em casa. Imagina, irmão, uma escuridão daquela, debaixo de chuva, missionária Terezinha, em cima de uma carroça. Meu pai chegou em casa quase na hora de ir para trabalhar. O que eu quero que você entenda com isso nessa noite: Deus tem nos abençoado, Deus nos dá carro, Deus nos dá casa, Deus nos dá condição, Deus tem nos honrado, Deus tem prosperado, Deus tem abrido as portas. E às vezes a gente coloca impedimento para estar na casa de Deus. O Deus da Bíblia marcou para dizer: Ele te ama, rapaz, Ele te ama, mulher. Ele te trouxe aqui nessa noite para te dizer: desacredita não, Ele está voltando, não vai demorar. As dores, as contrações de sua vinda já estão acontecendo. São angústias, são aflições, são sentimentos de incapacidade, são fraquezas, são noites mal dormidas. Você deita para um lado, deita para o outro, o sono não vem, a angústia bate a porta. Você dobra o joelho e diz: Senhor, o que está acontecendo? Eu tenho feito a tua vontade, eu estou obedecendo a tua palavra. Que angústia é esta? Que aflição é essa? São as contrações da volta de Jesus. Ele dizendo: eu estou voltando, eu estou voltando, eu estou voltando, eu estou voltando, e é para buscar vocês.